Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa semanal Papo de Negócios e Franquia. Hoje nós estamos comemorando um ano de programa, esse é o 52º programa. Parabéns, vai ter bolo e velhinha depois aqui no final para a gente poder comemorar um ano aí de programa, que é muito legal, cara. E hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Caniato, que é um médico especialista em sexualidade masculina e que é o franqueador da maior rede de franquias de sexualidade masculina do mercado brasileiro e futuramente do mercado mundial, né, doutor? Vamos pensar grande, né? Paulo, amigo, eu também te dou parabéns aí por um ano. É um prazer participar aqui do programa nessa data comemorativa. E realmente a gente está agora em expansão para a América do Norte, começando pelos Estados Unidos e seguindo depois para a Europa, ali em Portugal. E esse crescimento, na verdade, ele me traz bastante alegria, porque o sucesso que a gente vem tendo aqui no Brasil, ele pode ser replicado em outros países, né? Tivemos propostas aqui na América Latina, mas o primeiro passo agora vai ser realmente para os Estados Unidos. Olha que legal. Mas deixa eu primeiro conversar um pouquinho aqui. A gente tem chamado aqui algumas franquias da área médica. E a gente está vendo, Ricardo, que esse é um setor que tem crescido bastante. São franquias de clínicas médicas, desde clínicas populares, de atendimento médico, clínicas de estética, clínicas oftalmológicas, clínicas de sexualidade, enfim, essa é uma área que está crescendo bastante. E a gente está vendo que é interessante porque a medicina, eu acho que ela está evoluindo muito. E uma maneira de você espalhar essas inovações tecnológicas é com franquia, entendeu? Você acredita que é isso que está acontecendo na área médica? Você que é um médico aí, formado há quanto tempo? Agora, Paulo, já vai para 15 anos já de... 15 anos? Você está deixando de ser médico para ser empreendedor? Não, de forma alguma. De forma alguma. A ideia de empreender, ela sempre fez parte de mim, mas a medicina, ela é soberana, ela continua acima de tudo no sangue. Isso. Faz parte de mim também. E eu continuo fazendo direção médica do grupo aqui no Brasil. Tá. Eu assumi também a direção executiva de alguns meses para cá, mas agora no projeto de expansão, a minha ideia é ir aumentando a equipe médica, mas continuar sempre atuando, né? A minha ideia inicial de ir montando mais clínicas sempre foi através de clínicas próprias, né? Acho que você conhece um pouco da minha trajetória lá atrás. Eu fui montando algumas clínicas, fui expandindo e não tinha a ideia de fazer franquia. A ideia de franquia veio da necessidade de levar as unidades mais próximas dos nossos pacientes. Lógico. Então, entregar esse nosso serviço de qualidade para um público maior foi que me fez acreditar que o projeto de franquia seria um sucesso. Que ótimo. E me diz uma coisa, você é uma clínica bastante especializada, porque é especializado na sexualidade e ao mesmo tempo sexualidade masculina, não tem a parte feminina. Você não acha que é muito especializado isso, ou é importante ter essa especialidade e ampliar o leque de serviços dentro disso? Eu acredito que se tornar uma clínica especializada foi um caminho inevitável. Atendendo a saúde do homem como um todo, é muito prazeroso como médico, mas à medida que você vai afundando, se aprofundando no segmento de sexualidade, você vai trazendo novos recursos, novos equipamentos, não só diagnósticos como terapêuticos também, e você consegue disponibilizar um serviço de maior qualidade. Então, através do formato de sexualidade masculina,
eu posso hoje realmente ter certeza que eu entrego tudo que a gente tem aí à disposição pela medicina, com respaldo científico no mundo inteiro. Se eu estivesse atuando dentro da saúde do homem como um todo, dificilmente eu conseguiria isso, mesmo com uma equipe multidisciplinar como a que nós temos, né? Ah, que legal. Eu acho que essa explicação foi bastante boa. Agora, me diz uma coisa. Existe ainda muito tabu em torno da sexualidade, principalmente masculina, né? Eu acho que isso é uma coisa nova no mercado e que agora que os homens estão descobrindo as diversas alternativas que eles têm de tratamento, né? Quais são esses diferenciais que a Dr. Formen tem em relação a isso? Fala um pouquinho dos principais tratamentos, das tecnologias que você aplica e por que você faz tanto sucesso com a Dr. Formen? Olha, Paulo, lá no começo se utilizava vasodilatador com muita frequência, medicamentos como Viagra, por exemplo, Cialis, enfim, e que ainda são amplamente utilizados. Mas recursos que já existiam e que já vinham sendo estudados desde 1982 ficavam e ainda ficam bastante excluídos da prática cotidiana médica. Não que não seja de conhecimento, mas que na rotina do médico acabam não sendo empregados. Como tratamentos intracavernosos, por exemplo, com injeções intracavernosas. Enfim, agora existem tratamentos, inclusive, com terapêutica de ondas de choque, em que nós nos propomos a criar novos vasos, um processo conhecido na medicina por angiogênese. Esse é um trabalho que já existe há muitos anos, mas que agora que entrou em prática. Então, esses recursos todos, eles são disponibilizados para o nosso paciente em busca de maior efetividade, né? A prática médica, ela busca que você traga soluções, que você amenize o sofrimento, que você traga o que tiver de melhor para o seu paciente ao seu alcance. E através do nosso modelo, nós temos bons equipamentos diagnósticos para isso e também terapêuticos. Então a gente utiliza desde aqueles métodos mais consagrados, antigos, até métodos mais modernos, até eu não diria, mas que entraram agora em uso de 1 ano, 6 meses para cá. Você sabe que a população cada vez está vivendo mais, envelhece cada vez mais tarde. Então, isso eu acho que potencializa o teu trabalho, né, de tratamentos, né? Quais são os principais tratamentos que você sente, que você faz na clínica lá? Paulo, pensando no envelhecimento da população, existem técnicas empregadas já há muitos anos de terapêutica anti-aging contra envelhecimento, modulações hormonais, enfim. E nós empregamos todas essas técnicas. O que se faz necessário primeiro é uma entrevista médica e realização de alguns exames complementares. Nós temos esses recursos dentro das clínicas. À medida que a população envelhece, a prevalência dos problemas, em especial sexuais, aumenta. E com isso, com o passar dos anos, a gente vai tendo uma necessidade cada vez maior de disponibilizar o nosso serviço. Eu acho que o nosso modelo ele conseguiu atingir o resultado que você tem acompanhado agora a partir de uma necessidade muito grande da população, como você comentou, e também a partir de uma qualidade do serviço prestado, que é a base de tudo, né? Qual é a grande vantagem desse tipo de tratamento em relação à automedicação, que eu acho que deve ser enorme no Brasil, de comprimidos como do Viagra, do Cialis e derivados, né? Como é que você pode colocar isso até para quem está nos assistindo aí, ver as vantagens de você poder fazer um tratamento desse tipo? Eu me lembro, agora voltando à sua pergunta anterior, eu me lembro quando eu atendi em consultório de segunda a sábado todos os dias, que eu já empreendia na época, mas eu não saía de dentro do consultório. Os pacientes me perguntavam, poxa, mas será que não teria como ter uma clínica dessa lá na minha cidade? Não teria como ter uma clínica dessa? Por que eles me perguntavam isso na época? Porque os recursos que eles conheciam eram os recursos de automedicação. Eles são empregados aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade do interior. Uso de Viagra, como você bem comentou agora. Agora, quando você tem um diagnóstico bem definido,
bem comprovado, com respaldo científico, você pode disponibilizar um tratamento que busca o fator etiológico, busca a causa do problema, daí sim você está falando numa solução, né? O tratamento que a gente preconiza é realmente de trazer uma solução para uma disfunção erétil, para uma ejaculação precoce. Eu não digo que seja libido também. a falta do interesse sexual, trazer uma solução. Eu não estou falando necessariamente em cura, mas trazer uma solução mais efetiva e viável, né? Que a gente possa realmente disponibilizar para todo mundo que precise. Normalmente os seus clientes têm quanto tempo dura um tratamento desse? Dificilmente um tratamento desse dura menos de 6 meses, Paulo. Porque desde o diagnóstico, do acompanhamento, todos os ajustes, as comprovações, a gente precisa de pelo menos uns 6 meses para fazer esse acompanhamento do começo ao fim. E por vezes o paciente ele precisa continuar monitorando comorbidades, problemas como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Ele vai ter que fazer esse acompanhamento muitas vezes para o resto da vida, né? E agora, o resultado é rápido? Sim. Do tratamento, praticamente imediato. Dependendo do caso, realmente o resultado ele é imediato mesmo. Com muita frequência, os pacientes se surpreendem por terem resultados tão rápidos, né? A automedicação, ela não é aconselhável, não só dentro da nossa área de atuação, como em outras, até mesmo por conta dos riscos, né? Então, ter um acompanhamento médico adequado, fazer esse acompanhamento da forma como é recomendada, é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Eu acho que aí é uma dedução minha, né? Mas eu queria que você comentasse isso. Eu acho que o percentual de pessoas que buscam esse tipo de tratamento ainda é muito pequeno. Poderia ser muito maior. Eu acho que deve ter muito mais gente. Você deve ter uma estatística, né? Sim. De quantas pessoas acima de não sei que idade que passam a ter algum tipo de problema, qual seria um percentual e por que as pessoas não buscam uma solução? Olha, a prevalência realmente é muito alta, né? Com 40 anos de idade, nós temos estudos que mostram que metade dos homens apresentam algum grau de disfunção erétil, né? De dificuldade de ereção. Metade. Não reconhece, mas tem. E estatisticamente, essa estatística é norte-americana, 25% dos homens apenas procura uma atenção especializada, procura um médico. Eu acho que até bastante, 25%, eu achei que eram uns 2%. Aqui no Brasil... Essa estatística ela é norte-americana, 25%. Aqui não tem uma estatística, deve ser menos, não deve ser não. Porque o homem acho que tem muito aquela inibição, acho que eu não preciso, eu mesmo vou resolver, eu tenho que ser macho, não é isso? Existe, na verdade, esse tabu, como você comentou, né? Essa dificuldade em procurar auxílio, mas o que é interessante é que atualmente existem muitos homens que recomendam para outros amigos, coisa que antigamente eu não via. Se você perguntar há 10 anos, eu te digo que eu tinha muito pouca indicação, na verdade. E hoje, com muita frequência, até no questionário que o paciente preenche, agora tem lá a indicação, ele coloca lá quem foi que indicou. Que legal. Né? Hoje é muito mais frequente você tratar membros da mesma família, por exemplo. Então, eu acredito realmente que isso esteja mudando. Eu acredito de verdade, mas eu sou um cara muito otimista também. Mas eu acredito. Eu acho que o nosso modelo, ele busca, em primeiro lugar, ajudar o paciente, né? Acho que daí que vem todo o meu propósito, essa é a minha trajetória de vida, ajudar o paciente. Mas, a partir disso, realmente fazer com que ele se engaje mais em fazer um tratamento médico, seja ele em qualquer área de atuação. Porque o homem ele tem muito mais dificuldade em procurar um auxílio médico do que a mulher. Não só dentro da nossa área de atuação em si, não só dentro da sexualidade. Sim. Mas a partir do momento que ele procura um tratamento médico e esse tratamento é efetivo, traz bons resultados, eu acredito que isso sirva para ele, para que ele procure também outros tratamentos ao longo da vida. Seja para emagrecer, seja para controlar melhor a sua pressão arterial, melhorar a sua alimentação, enfim, até a prática de esportes, né? Às vezes a gente percebe que o homem ele está deixando a vida passar sem que ele tenha uma vida de qualidade, né? E sexo é vida, né? Sem dúvida. Ele precisa disso para manter a união familiar, para manter a estrutura familiar dele. Na verdade, quando a gente faz o nosso tratamento, a gente busca resolver uma questão que é fundamental para a vida do homem, que é a autoconfiança, a autoestima, né? Gostar de si mesmo, né? Pô, que bacana.
E conta um pouquinho da história da Dr. Formen, como é que nasceu a ideia, como é que você vem implantando isso. Eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, eu vi que você é muito cuidadoso de montar unidades próprias, testar muita coisa antes de começar a franquear, que é recém-lançada aí a sua franquia, lançou agora aí na feira de franquias aí da BF, né? Conta um pouquinho dessa história da Dr. Formen. Olha, Paulo, eu acho que o que motivou realmente o modelo de franquias foi poder atingir mais pessoas que necessitam do nosso tratamento, do nosso trabalho. Eu fui montando clínicas próprias e fui trazendo outros profissionais para trabalharem comigo, e isso me fez perceber que eu sozinho jamais conseguiria ajudar tanta gente. Através do modelo de franquias, então, esse crescimento ele pode ser exponencial. Mas dentro da área médica, quando a gente fala em saúde, eu preciso realmente ter todo esse cuidado que você percebe que eu tenho. Eu escolho muito bem os profissionais, a equipe, eu acompanho os tratamentos. Então, eu sempre penso como médico, né? Você pode pensar que eu sou um empreendedor bem-sucedido, enfim, mas eu me considero mesmo um médico muito bem-sucedido. Então, eu acompanho de perto toda a implantação das unidades e eu acompanho o funcionamento. O objetivo é disponibilizar os tratamentos para todo mundo. Através do modelo de franquias, eu consigo atingir muito mais gente, seja aqui no Brasil, seja... Se eu tivesse que expandir sozinho, eu não conseguiria uma expansão tão rápida do que através do modelo de franquias. Na história da Dr. Formen, eu comecei lá atrás sozinho, comecei atendendo no consultório, e depois montei uma segunda clínica, depois fui montando mais uma, e fui chamando outros médicos para trabalharem comigo. A partir daí, outros profissionais pediram, poxa, será que eu não consigo implantar isso lá na minha cidade? Daí eu comecei a fazer um estudo, comecei a avaliar o mercado, e a ideia, como sempre foi, de ajudar o maior número de gente. Eu achei que eu estava ajudando não só o paciente, mas como um colega médico ou um outro profissional qualquer que queira investir na área de saúde. Nossa, que legal. E me diz uma coisa, a Dr. Formen, o conceito dela tende a evoluir, ou ele vai ficar só em torno da sexualidade masculina? Quais são os seus planos de evolução desse conceito de franquia? Olha, eu percebi essa necessidade agora, porque nos Estados Unidos se trabalha muito realmente com rejuvenescimento, né? E a gente pode envelhecer mais tarde, como você comentou agora há pouco, eu gostei do que você disse. A gente pode envelhecer com mais qualidade, a gente pode envelhecer de forma mais saudável. E agora, dentro desse momento agora de expansão para os Estados Unidos, a ideia, sem dúvida, é fazer um tratamento um pouco mais abrangente, que fuja dos moldes apenas da sexualidade. Que a gente possa buscar uma melhor qualidade de vida e, em especial, que a gente possa trazer esse envelhecimento de forma mais saudável, com melhor capacidade física, intelectual, com mais disposição de vida, com melhor aproveitamento dos anos de vida, né? Seria a ideia do Young Forever, né? Exato. Mais ou menos. Exato, é isso mesmo. Ou adiar o máximo possível, porque realmente você tem razão. A tendência de viver mais, se a pessoa se cuida, ela realmente consegue postergar os efeitos, né, da velhice. A gente está vendo isso no mundo inteiro, né? Nos países aí que tem uma população mais velha, eles estão buscando isso muito fortemente, e aqui no Brasil vai ser igual, né? Agora, me diz uma coisa, você... antes de franquear, você montou diversas clínicas, testou. Quais foram os itens que você trabalhou mais? Eu vi que você criou um mecanismo de captação de clientes que você está usando agora para repassar isso para os franqueados, né? Você inovou na parte de captação de clientes, né? Centralizada, né? Sim, Paulo. Eu tenho hoje escritório aqui em São Paulo e tenho um escritório bastante grande lá no Rio de Janeiro. Então, eu tenho meu call center, departamento de logística, financeiro, contábil, administrativo, eu tenho tudo centralizado. E tenho também a agência de publicidade com estratégias digitais. Eu acho que
essa é a parte mais difícil do negócio. Você bem comentou Exatamente. que o homem tem dificuldade em procurar ajuda. 1/4 dos homens nos Estados Unidos estatisticamente procura ajuda. Aqui no Brasil a gente não tem esse dado bem específico, bem determinado. Mas se a gente não estiver presente onde o nosso paciente está, ele não vai lembrar da gente, ele não vai procurar ajuda e a gente não vai conseguir ajudá-lo. Então, através desse departamento grande que eu tenho, esse suporte que eu criei para as minhas clínicas, eu posso disponibilizar isso para os meus parceiros franqueados também. Eu acho que esse... Então a ideia vai ser, o franqueado ele faz o investimento na publicidade através da sua agência, que trabalha para todos os franqueados, e o call center atende a todos os clientes que queiram procurar uma clínica no Brasil e encaminha para a clínica mais próxima. Exatamente. Ele precisa, o franqueado, de um call center especializado como o meu. Eu tenho dentro do call center um departamento web, eu tenho um setor de automação, eu tenho uma gerência especializada no nosso segmento. Então, de fato, ele precisa utilizar desses recursos que eu disponibilizo. Mas ele não precisa montar isso, você já montou. Eu tenho tudo pronto. Então, essa é a grande vantagem, quer dizer, diminui o investimento e facilita a operação, porque você já vai ajudar o franqueado a obter clientes, o que é o mais difícil hoje em dia, né? O que o franqueado precisa é ter uma filosofia de realmente atuar bem na área de saúde, cuidar bastante do paciente, buscar realmente um tratamento que possa ajudá-lo de forma correta, de forma ética, de forma que busque uma melhor qualidade de vida. É basicamente esse o trabalho do franqueado e fazer a administração da sua unidade. Agora, todo o suporte que eu tenho para as minhas clínicas, eu tenho também para as unidades franqueadas. Eu já tenho aí os franqueados aí utilizando do meu setor web, utilizando do meu call center, o meu departamento logístico também, enfim. A minha estrutura, ela serve realmente de suporte para todas as unidades. Eu estou com uma pergunta aqui, eu vou até fugir um pouco aqui da ordem. O Dr. Alexandre Trevisan, ele está perguntando que sabendo dessas dificuldades burocráticas que é no Brasil para você abrir uma unidade médica, como é que você está preparando os seus franqueados? Quer dizer, qual é a dificuldade para o franqueado montar uma clínica dessa em relação a registros, Anvisa, enfim? Olha, o franqueado, na verdade, ele tem um departamento dentro da Dr. Formen, que fica aos cuidados do Fred, que realmente foi quem me ajudou a ir implantando as minhas unidades. Então, o alvará, o registro. Como, na verdade, nós temos uma série de equipamentos, todos os equipamentos precisam ter aprovação aqui na Anvisa, né? Então, o médico ele precisa ser bastante capacitado para atuar dentro do nosso segmento. Então, hoje, na verdade, o investimento que ele faz em legalização, ele é muito pequeno. O investimento maior que ele faz é na estrutura da clínica e dos equipamentos médicos, né? Tá. Que legal. O equipamento, você estava me comentando que tem alguns equipamentos que você está até pensando em fazer um sistema de locação, né? Que tem equipamentos que são mais caros, que são importados. Sim. Aí existe essa possibilidade para diminuir o investimento? Sim, alguns recursos, principalmente alguns mais novos, de Shockwave, alguns recursos desses, eu tenho dentro das minhas unidades, mas a minha ideia é que eu possa disponibilizar para os franqueados para que eles possam utilizar também. No início, pelo menos. Exato, porque Legal. Se ele tem um equipamento lá de diagnóstico muito bonito, que ele consegue estabelecer, principalmente diagnóstico etiológico, isso é suficiente. Agora, os tratamentos, eles podem ser disponibilizados de acordo com a necessidade de cada paciente e com a estrutura que a unidade tem. Se essa estrutura ainda não for capaz de disponibilizar todos os recursos, eu tenho como disponibilizar esses recursos através de uma locação de equipamento, enfim. A ideia realmente é que o franqueado possa disponibilizar tudo que eu consigo disponibilizar nas minhas unidades, né? Aliás, estão perguntando aqui também se é necessário ser um médico para ser um franqueado da Dr. Formen, ou se pode ser um investidor e ele contrata o médico que vai trabalhar part-time lá.
Essa é uma boa pergunta. Eu tenho um franqueado meu agora, que ele está abrindo uma nova franquia, e ele não é médico. E eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele tem uma bela de uma administração. Ele e o sócio dele, eles administram e acompanham a rotina. Eles são realmente operadores da franquia. Eles estão ali o tempo inteiro acompanhando. O médico, quando ele se torna um franqueado, às vezes ele se dedica tanto à atuação médica que ele não... esquece de administrar, né? Exato. Então, a verdade isso é que... Isso aí é perfeito. Acho que é melhor não ser médico. Não, isso aí me lembro da Sapataria do Futuro, que foi uma franquia que eu implantei aqui no Brasil, e que lá nos Estados Unidos era uma franquia americana, ele vendia a franquia para o sapateiro. E o sapateiro não sabia administrar o negócio. E ele começou a ir mal, né? E aqui no Brasil, como o sapateiro não tinha dinheiro para comprar franquia, a gente vendia para o investidor e ele contratava o sapateiro. E eu comecei a ir bem aqui. Mas é exatamente o que você falou. Às vezes, você vender para o profissional que atua, ele esquece de administrar, né? E aí o negócio vai para água abaixo. Né? Eu queria fazer aqui um parênteses que a ideia de ter um profissional médico atuando dentro da área, dono da sua própria unidade, me agrada muito, né? Me agrada bastante. Sim. Mas eu acredito que muitas vezes o médico ele precisa sair um pouquinho de dentro do consultório e seguir um caminho de administração. Ele tem que se tornar empresário realmente, né? O médico que tiver essa capacidade, ele vai ser muito bem sucedido, sim, né? Aí, doutores, vocês têm chance aí de ter uma clínica Dr. Formei. Bom, vamos falar do investimento, né? Você conseguiu otimizar a implantação de unidades até compactas e com investimento em relação aos equipamentos, você tem soluções aí inteligentes. Qual é o investimento hoje? A partir de quanto o investidor pode montar aí uma clínica Dr. Formei? Paulo, eu te digo que isso varia de acordo com o tamanho da unidade, com a abrangência do território dele. Mas eu acredito que ele precise ter em torno de R$300 mil para ter um bom capital de giro, para que ele fique tranquilo. Porque no começo, se não tiver uma divulgação um pouco maior, ele não vai ter pacientes para atender. E depois que ele já tiver com esses pacientes, já tiver recomendação de outros pacientes, depois que ele já tiver uma mídia mais assertiva, e eu tenho agência de publicidade para isso, daí ele já começa a ficar mais tranquilo. O payback ele é rápido, né, em menos de 1 ano, mas ele realmente precisa ter um pouco de capital de giro. Então, por isso que eu prefiro que tenha em torno de R$300 mil. Eu vi nos dados da sua franquia que você separa uma verba inicial de publicidade, sim, que é para o cara já fazer uma captação forte de clientes, né? Para ele já começar com a clínica com um bom movimento, né? Se ele tiver uma equipe bem treinada, e eu tenho centro de treinamento para isso, se ele tiver uma campanha publicitária adequada, e eu tenho agência de publicidade para isso, ele, sem dúvida alguma, ele vai começar já tendo um bom desempenho no negócio dele. Eu comentei que o payback ele é rápido, mas se não tiver esse capital de giro inicial, eu já tive franqueado que iniciou com capital de giro muito baixo, ele vai sentir mais dificuldade, ele vai andar mais devagar. Ele demora a fazer a roda girar, né? Ele anda mais devagar. Então, se ele tiver esse capital que eu comentei para investir na estrutura como um todo, nos equipamentos básicos que a unidade precisa, ele consegue caminhar mais rápido, né? Tá. Eu acho que isso é importante porque o serviço, você faz a publicidade inicial para ganhar clientes e atingir logo o ponto de equilíbrio e começar a ganhar dinheiro. Sim. E aí é o que você falou, aí a roda começa a girar. Sim. Você vai reinvestindo em publicidade, né? E pode montar outras unidades também, né? Que é o que os franqueados têm feito, né? É isso. Se a sua ideia é o franqueado rápido, crescer. Tem acontecido já isso? Tem acontecido, tem inclusive aqui em São Paulo. Né? Isso é um ótimo sinal, porque mostra o grau de satisfação do franqueado, né? E qual que é a diferença da Dr. Formei em relação aos concorrentes? Eu sei que tem concorrentes aí nesse mercado. O que você diria que você está fazendo aí de diferente em relação a isso? O tratamento é feito diferente, a forma de realizar esse tratamento também é diferente.
né? O modelo Você inovou nisso aí? é bem diferente do que já existia antes, né? Do consagrado. Eu te digo que é único. É único. Não tem essa forma de atuação dentro do modelo como o nosso, não existe. Então, se você pensar num concorrente, ele atua dentro de um modelo que não é a nossa prática e, inclusive, nós atuamos de uma forma muito diferente mesmo. Nós caminhamos em direções opostas, né? Que ótimo. E eu acho que isso é inovar, né? Qual que é a sua política de território, né? Você imagina uma unidade para quantos habitantes a nível Brasil? Olha, Paulo, eu acredito que uma unidade para 300 mil habitantes, ela vai bem. Tá. Para 500 mil habitantes, realmente ela vai muito bem, né? Se você tiver ali um território de 500 mil habitantes, você consegue trabalhar com muita tranquilidade, consegue trabalhar muito bem. Com 300 mil habitantes, cidades menores, você já esbarra em algumas dificuldades estratégicas, inclusive em relação a marketing digital. Então, o território de abrangência... Mas aí também os custos vão ser menores, sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho Você que tem 300 mil habitantes é um número bem razoável. Sim, você tem investimentos menores também, né? Mas eu acredito que se você tiver um território mais próximo de 500 mil habitantes, aí você já caminha com muito mais facilidade. Legal. Existe a possibilidade de integrar essa franquia com outro negócio? Por exemplo, eu eu sou médico, tenho um consultório médico, uma pequena clínica, e eu gostei da ideia do Dr. Formen, eu quero implantar dentro da minha clínica. Você pensou nessa possibilidade de criar essa categoria? Está na sua pauta ali, Paulo? Porque essa é uma ideia genial. Se eu puder ajudar os profissionais... Essa eu criei agora. Criou agora? Essa é muito boa. Porque se eu puder realmente ajudar o meu colega médico para que ele possa disponibilizar esse tratamento com mais facilidade na sua área de atuação, sem dúvida alguma eu vou fazer. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso, na verdade. Mas, com certeza, os médicos que tiverem interesse e quiserem conhecer mais a Dr. Formen, eu tenho todos os protocolos, né? Eu participo de tudo que você pode imaginar aí dentro da sexualidade do homem, na verdade, né? Quando eu estive agora na feira da ABF, me perguntaram muito sobre a sexualidade da mulher. Mas não é minha área de atuação, eu não dediquei minha vida inteira a isso, né? Lógico. Então, na área de atuação do homem, os profissionais médicos que tiverem interesse, que quiserem participar, que quiserem conhecer a nossa estrutura, que quiserem trabalhar dentro do seu consultório ou da sua clínica, eu vou ter o maior prazer em ajudar. Que legal. Quem sabe no futuro a gente vai ter um Dr. for Woman para as mulheres, né? Porque realmente faz falta, hein? É verdade. Pode ser uma derivação futura aí. A queixa de diminuição de libido da mulher, ela é muito frequente. Anorgasmia ou dificuldade de atingir o orgasmo, são queixas muito frequentes. A gente ouve falar isso aí. Sim. Tem alguns estudos muito bonitos daqui de São Paulo, tem alguns estudos aqui aqui de São Paulo mesmo em relação à sexualidade da mulher, que mostram a grande necessidade de profissionais que atuem nesse segmento também, né? Eu não assumiria a liderança aí da Dr. For Woman, mas quem sabe, né? Mais para frente. Se algum profissional habilitado, capacitado, que estude isso, que viva isso, eu tava Você já registrou a marca Dr. For Woman? Ainda não, tem que pensar nisso. Tem que fazer isso rápido. Mas eu estou bem feliz com o Dr. Formen, sou um outro profissional. A gente tem que ser feliz com aquilo que a gente está fazendo, né? Certo, eu sou bem feliz mesmo com o Dr. Formen. E me diz uma coisa, eu entendi que você tem os seus protocolos, que são, que nem você falou, você inovou nesses protocolos, e tem remédios que são exclusivos, né? Que você consegue fazer com exclusividade, né? Para Dr. Formen. Na verdade, esse tipo de medicamento é medicamento que é utilizado em consultório para que os médicos possam realizar testes no paciente em relação a disfunções vasculares em especial. Então, eu de repente preciso fazer um Doppler colorido do meu paciente
eu tenho à minha disposição uma série de medicamentos para que esse médico possa utilizar no paciente para poder transformar um fluxo passivo em ativo, fazer uma comparação do fluxo do paciente em repouso e depois um fluxo já entrando no estágio de ereção. Esses medicamentos realmente eu tenho dentro da clínica à disposição do profissional para que ele possa realmente, mas não para tratamento em si. Esses medicamentos são utilizados em consultório para os testes vasculares mesmo. Ah, tá. Né? Mas, por exemplo, o franqueado, ele vai adquirir os insumos, medicamentos que ele precisar para operação da clínica diretamente da Dr. Formen, né? Eu tenho como, através do meu departamento logístico, disponibilizar tudo isso para o meu franqueado. Então, desde luva, seringa, lençol, o medicamento para o teste vascular, enfim, tudo que ele precisar para o andamento da clínica eu tenho. Porque o mesmo departamento logístico que eu utilizo para as minhas clínicas, eu vou utilizar para as clínicas franqueadas, como eu já venho fazendo até hoje, né? Ah, legal. Então, o franqueado, ele compra tudo diretamente da Dr. Formen. Ele não precisa se preocupar em buscar fornecedores no mercado. Não, na verdade não. E eu também não tenho isso não, porque como... aí você com isso você tem o controle, né, da qualidade dos tratamentos, né, da efetividade, né? Em especial dos materiais que são utilizados em consultório, né, Paulo? Porque a gente precisa que a clínica esteja sempre seguindo um padrão, né? O mesmo tipo de lençol que é utilizado, enfim, sempre um padrão de alta qualidade mesmo. Acho que um dos grandes segredos, se eu fosse escolher 2 segredos de sucesso, um deles seria a necessidade muito grande desses tratamentos, né? Uma necessidade crescente, né? E o outro seria a qualidade com um preço acessível, né? Se você consegue disponibilizar esse serviço com alta qualidade e com um preço acessível, o negócio está feito. Então, a alta qualidade depende desses dados. Ah, legal. Me diz uma coisa, nós estamos aí num período bastante difícil, né, do Brasil, desde 2016 que a gente vem sofrendo com uma crise enorme, desemprego, etc. Como é que você tem sentido no seu negócio esse impacto? Ela afeta ou você aproveitou a crise para crescer? Esses últimos 2 anos, eu posso considerar aí 2016 e 2017, foram anos muito bons, né? Em especial o ano passado foi um ano muito bom. E esse ano ele está surpreendente, né? Com novas unidades. Inclusive nós inauguramos uma unidade nova agora na quinta-feira e já na primeira semana de setembro outra. Então tem sido um ano muito bom. Eu não consigo fazer muitas previsões para 2019, mas realmente os últimos anos foram bons. O Brasil não anda muito bem. Eu acredito que as coisas caminhem bem depois das eleições agora, né? Pelo estudo todo que eu faço. Até me perguntam muito isso fora do Brasil. Mas ultimamente tem sido muito bom. Esse ano de 2018 foi um ano espetacular para nós. Foi um ano realmente de bastante crescimento e com um controle de qualidade alto, como que nós temos feito. Agora ele é bem rigoroso, então eu consigo acessar todos os pacientes da rede, saber como é que eles estão. Então eu te digo que esse ano tem sido bastante satisfatório para a gente, apesar de realmente a crise não ter passado ainda, né? Aliás, você me fez lembrar de uma coisa. O call center que você tem, ele atua tanto na parte de captação de clientes, quanto na parte de atendimento, né, dos clientes durante o tratamento, né? Funciona 24 horas por dia, se o cara tem... comenta isso, porque isso eu achei muito legal e é um baita diferencial. O call center, ele não só recebe as ligações, como ele faz prospecção também. Mas o call center, ele faz bastante desse acompanhamento do paciente em relação à satisfação, que é o controle de qualidade. E ele vai direcionando o paciente para a atenção médica. Então ele vai acompanhando, querendo saber se o paciente está precisando voltar para uma reavaliação, se ele está satisfeito com o tratamento, como que ele está se sentindo com o tratamento, enfim. Se você está fazendo lá uma modulação hormonal, uma terapia de reposição hormonal, se você tem seguido à risca, se você tem encontrado dificuldade em fazer uso da medicação, se essa medicação é injetável, hormônio, se não é, se é ação transdérmica. Na verdade, ele não tem nenhum tipo de atuação médica, o nosso call center.
mas ele faz o controle de qualidade. É um serviço que fica à disposição do paciente, mas que também busca esse contato com o paciente frequente. Normalmente, como é que é a remuneração desse médico? Porque o médico na clínica, vamos supor que eu seja um franqueado, eu não sou médico, eu contrato um médico, ele é o meu maior custo na clínica, né, de operação. Como é que ele é remunerado? Olha, ele é remunerado de acordo com os atendimentos, né? Ah, tá. Ele é remunerado de acordo com os atendimentos. Como as grades, elas são grades cheias, as agendas são agendas cheias, ele acaba tendo uma remuneração boa, compatível. A ideia é que o profissional trabalhe conosco todos os dias. Ele trabalha como pessoa jurídica, né? Os médicos, né? Sim, e nós temos também na CLT também profissionais tem contratados. Também. Mas ele recebe de acordo com o número de atendimentos que ele faz. E como realmente sempre tem uma agenda cheia, ele acaba realmente tendo uma remuneração boa, né? Isso é importante para ele, para que ele também possa estar investindo nos Quanto cursos chega dele. a ganhar um médico desse, na média aí, não na melhor clínica, nem na pior, por mês? Os 25 é um salário... Devia ter feito medicina, né? Ô, Paulo. Se o médico ganha 25, quanto ganha o franqueado por mês? Na verdade, Onde chega a ganhar rentabilizar uma clínica em termos de lucro por mês? umas 10 vezes esse valor que eu passei do médico, né? Isso faturamento. O faturamento. Chega a 10 vezes? Uau. Então, se o médico ele tem ali uma remuneração de 25, você está falando a clínica deve estar 250. produzindo em torno disso. E se faturar 250, a rentabilidade aí é de quanto? Uns 30%, 40%. Mas é que ele não chega nisso de cara, né? Logicamente a clínica Sim. começa mais devagar e aí vai crescendo, né? Depende muito do número de atendimentos, né? Qual é o período de maturação da clínica? Eu costumo estabelecer que depois de 6 meses, a clínica está caminhando sozinha, ela está caminhando bem. Tá, Até porque 6 todos meses os é um testes, período bom. Todos os testes já foram feitos. Agora, a clínica vai acabar, de repente, se ela precisa fazer alguma prótese peniana, se ela precisa seguir um caminho desse, o faturamento aumenta. Se ela vive mais das consultas, o faturamento diminui um pouco. Mas, na verdade, o que vai determinar isso... Chega até nesse ponto de fazer prótese? Infelizmente, sim. Mas aí já é um procedimento de hospital, né? Sim, um procedimento cirúrgico. Mas, felizmente, a gente não utiliza muito esse recurso. Mas pode chegar a ter que utilizar, sim, em alguns casos, né? Ainda é bastante utilizado. Mas, dentro da nossa rotina, a indicação da prótese ela é mais baixa, felizmente, né? Agora, isso interfere no faturamento da unidade, né? Então, uma unidade que está atendendo pacientes com disfunções mais graves, de repente, pode ter uma indicação maior de um procedimento que tem um custo mais elevado. Mas isso quem vai determinar é o paciente, não é o médico, né? Porque, na verdade, vai ser de acordo com a realidade do paciente, com a real necessidade que ele tem, né? Você atinge que tipo de público em termos de classe social? Olha, Paulo, na verdade a gente atende todas as classes, né? Eu vejo com muita frequência dentro das nossas unidades a classe B, a classe C, com bastante frequência mesmo. Mas você atende todas, atende a D, atende a A. Eu já fiz alguns estudos em relação a isso no passado. Há bastante tempo, confesso que eu não faço mais. Mas não mudou muita coisa de lá para cá. Então, a gente costuma atender mais classe B, classe C mesmo. Não atende muito a população idosa, na verdade atende jovens com muita frequência, atende a população de 40 anos com bastante frequência. Eu achei que era mais idoso. Isso, diferente do que a maioria pensa, não é não. Claro que tem a sua parcela também, que é importante, mas não é a maioria da população que a gente atende, não. Ai, que legal. Pô, bastante informação, hein? Deixa eu perguntar uma coisa. Você dá o treinamento pro médico? Eu vou contratar um médico. Logicamente, o médico ele conhece da medicina. Ele precisa ser que tipo de especialização para eu poder contratar e que tipo de treinamento que você dá para ele?
Olha, Paulo, nós temos equipes multidisciplinares, né? Então, nós É temos... que nem advogado faz qualquer ação. Não, nós temos profissionais das diversas áreas da medicina, né? mesmo, Mas e a são as gente mais vai comuns. encaminhando. Na verdade, o profissional, ele precisa gostar mesmo do nosso segmento, né? Pode ser um clínico geral. O Pode clínico, ser. sim, ele pode ser um clínico geral, mas eu tenho uma documentação grande, eu vou recebendo os materiais e vou indo atrás de todos os protocolos. Lógico. E eu vou passando isso para os profissionais e vou acompanhando. Porque tem aqueles profissionais que gostam muito da área mesmo, que gostam, que gostam de sexualidade, né? Esses são os profissionais que nós precisamos, que têm interesse em ajudar o paciente que tem problema sexual. Agora, se ele é um endocrinologista, ele é muito bem-vindo, né? Enfim, as mais diversas áreas, elas são muito bem-vindas, sim. O importante é conhecer o profissional, conhecer o médico. Nós temos um centro de treinamento, na verdade, que nós discutimos os protocolos e também discutimos os casos clínicos, né? Então, nós temos reuniões semanais, nós temos bastante contato, a equipe médica em si. A gente troca muita informação. Agora, o mais importante, se eu fosse resumir essa resposta, é que seja um profissional que queira ajudar um homem com disfunção sexual. Esse é o mais importante. Agora, é muito difícil fazer o médico seguir protocolo, não? Porque deve ser... Tem os médicos que devem ser teimoso, eu quero fazer do meu jeito, eu já conheço, fala que sim e por trás não faz. É difícil ou não? Não, Paulo, você não dizer sofre a verdade, com isso, não? Não. Seus colegas? Não. Os médicos, eles gostam de seguir os guidelines, né? Então, é uma maravilha quando a gente tem bastante respaldo científico para a nossa conduta. Na medicina, Paulo, diferente do que se acha, nós seguimos condutas consagradas. Na verdade, a opinião que existe do profissional em si, ela é válida, mas a ciência que existe por trás dele é que realmente conta. Então, o profissional médico, eu não sei como que é em outras áreas, mas na medicina, o profissional, ele gosta de seguir as normas, os padrões de conduta, assim. Então, eu nunca tive problema algum com o profissional, não. Eu vi lá nos Estados Unidos, né, a gente viaja muito para lá, porque eu tenho escritório lá também. Existe um procedimento de reposição hormonal de testosterona lá com um produto americano que é aprovado lá pelo FDA, que não tem aqui no Brasil. Você acha que tem possibilidade de trazer isso para cá? Eu ouvi falar maravilhas desse procedimento. Você está bem informado mesmo. O uso de testosterona, existem alguns implantes desses, com anastrozol também, enfim. É isso mesmo. São muito interessantes, sim. Existe essa possibilidade de fazer uso no Brasil. Eu conheço alguns profissionais, inclusive, que fazem o uso de reposição hormonal já seguindo essa linha, né? Existe isso também para a mulher e é muito interessante. As terapêuticas anti-aging em si, contra o envelhecimento, elas precisam ser adotadas em qualquer região do mundo e que no Brasil não vai ser diferente, né? Eu acho que esse é o caminho mais forte que a gente está vendo, né? Que é, no fundo, você é uma clínica anti-aging, basicamente, né? Começa pela sexualidade, mas vai buscando outros tratamentos nesse sentido, na parte de saúde, né? Principalmente do homem, né? Sem dúvida, Paulo. Na verdade, quando você trata um indivíduo que tenha lá uma ejaculação precoce, você não ignora que ele tem uma obesidade, por exemplo, ou que ele tenha lá os níveis de colesterol LDL elevados. Você faz esse acompanhamento como um todo. Lógico. Né? Então, você melhorando a qualidade de vida, você melhora a autoestima, você melhora a autoconfiança, você melhora o desempenho sexual também. Então, a ideia de uma clínica voltada para esse segmento, atenção à saúde do homem, é melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Mesmo aquele indivíduo que não tenha um problema efetivo sexual pode procurar para melhorar a sua performance, né? Então, se você está disposto
a ajudar um homem que tenha qualquer tipo de dificuldade, a ideia é ajudá-lo como um todo, né? As suas comorbidades, as suas condições subjacentes, os seus fatores de risco, não é se limitar a um problema de ereção, por exemplo, né? Agora, por que esse tipo de clínica ainda não é tão divulgado no exterior? Eu acho que tem diversos países aí que não tem esse tipo de tratamento, talvez viva da iniciativa aí de alguns médicos. Tem um potencial grande aí de expansão internacional, né? Tem, em especial a Europa, né? A gente percebe uma carência grande na Europa, existem grandes profissionais por lá também, assim como no Brasil, né? A qualidade médica aqui é muito grande. Por isso que você está pretendendo entrar lá via Portugal, né? Sim, nós vamos começar a implantação por Portugal, né? Esse é o nosso primeiro teste na Europa mesmo, né? E onde houver homem que precise do nosso atendimento, a gente precisa estar presente, né? E o modelo de franquias eu só adotei para poder estar presente em todos esses locais, né? Agora, nos Estados Unidos, você pretende montar primeiro uma unidade própria, né? Que é um mercado enorme lá. Nossa, eu acho que a primeira lá vai ser em Miami mesmo, né? Vai ser uma própria para depois fazer a expansão. Exato, Começar devagarzinho por lá, né? Aqui a gente começou devagar também. Tá certo, né? Mas tem que, aquilo que eu falei, tem que pensar grande e já ir olhando o potencial aí do mercado, né, para ganhar escala. Acho que você tá certíssimo, né? Bom, você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar da franquia? Como é que está indo os seus franqueados que você tem hoje? Eles estão satisfeitos, estão crescendo? Paulo, eu consigo medir bem a performance das unidades através da satisfação dos pacientes. E isso eu acompanho sempre através do meu call center, né? Então, se a gente está percebendo que os pacientes estão satisfeitos, eu vou acompanhando no financeiro. Eu vou percebendo se as unidades estão produzindo bem. E elas estão produzindo bem, não tem muitas despesas, né? Os custos não são elevados para a manutenção da unidade, né? Os custos mais pesados ficam por conta da franqueadora, obviamente, né? Porque tem uma central que dá esse suporte para as unidades. E a satisfação que eu tenho dos meus franqueados é de estarem atuando dentro da área de saúde, dentro de um segmento que existe uma necessidade, uma carência muito grande, e eles conseguem ter um bom retorno, né? Tanto é que eles estão abrindo novas unidades, né? Então é sinal que eles estão indo bem. Esse eu acho que é o maior sinal de que uma franquia está bem, é quando o franqueado quer abrir mais unidades, porque ele está vivendo ali a relação com o franqueador, o resultado, ele está gostando daquilo que ele está fazendo. Então esse para mim é o melhor sinal. Agora me diz uma coisa, você é de origem carioca ou não? Porque você tem 5 unidades no Rio de Janeiro, vive no Rio de Janeiro. Você é carioca de berço ou não? Não, eu sou daqui de São Paulo, Paulo. Ou é um paulista que migrou para o Rio? É que eu sempre quis voltar para o Rio de Janeiro. Eu morei lá quando eu era pequeno. Morei com os meus pais lá em Copacabana. Daí nós fomos para Curitiba. A gente viajou bastante. E depois que eu passei um tempo fora, eu voltei e eu queria de qualquer jeito morar no Rio de Janeiro mesmo. Então eu já estou lá há muitos anos, por isso que o crescimento lá foi inevitável, né? Eu moro no Rio de Janeiro, de verdade. Eu vivo aqui em São Paulo, mas eu moro lá, né? E você é originário de que cidade? Daqui mesmo, São Paulo, capital. De São Paulo, capital. E quando é que nós vamos ter uma unidade da Dr. Formei em São Paulo? Já tem em Campinas, está abrindo em Sorocaba, quer abrir em Portugal e não tem em São Paulo. Olha que tem uma série de propostas aqui para São Paulo, né? Tem uma série de propostas. Mas nós temos a previsão realmente de inauguração aqui em São Paulo também. Legal. Porque aqui é um mercado bastante grande, deve ser o maior mercado, tranquilamente, do Brasil. Eu trabalhei bastante aqui em São Paulo antes. Você chegou a trabalhar aqui? Trabalhei bastante aqui. Que ótimo. Alguns anos então conheço profundamente. Eu trabalhava bem aqui, a gente está aqui na Paulista, né? Eu trabalhava aqui mesmo, né? Eu trabalhava aqui do lado. Que ótimo. Trabalhei um bocado por aqui.
Mas se houver necessidade de abrir em outros lugares, de repente mais afastados, eu até prefiro, porque daí eu consigo disponibilizar em locais que dificilmente o paciente vai ter acesso, né, aos tratamentos que nós preconizamos. Mas aqui em São Paulo tem uma concentração muito grande de médicos, grandes profissionais atuando por aqui também. Então a minha ideia sempre foi levar o tratamento para quem não teria condição realmente de ter um tratamento desse. Por isso que eu não priorizei São Paulo, essa que é a verdade. Mas de fato todo mundo me cobra as unidades daqui da capital, né? Oh, que ótimo. Bom, quem quiser ter mais informações, qual que é o site? É doutorformen.com.br? Exatamente. Aí, ó, tá fácil. Vocês podem entrar no site e conhecer tudo sobre essa grande oportunidade de negócio, um negócio de futuro, que é um nicho novo, uma tecnologia revolucionária, numa área que está crescendo bastante, com um investimento bastante razoável. Você pode começar com clínicas aí mais compactas e um retorno espetacular, né? Retorno de 1 ano é uma coisa que é praticamente impossível de acontecer no mercado. Então, realmente essa é uma grande oportunidade. Eu queria agradecer muito ao Dr. Ricardo Caniato a sua presença aqui. Espero que você tenha muito sucesso e que seja a maior clínica mundial de sexualidade masculina. Nos próximos anos a gente vai ficar muito feliz de ver isso. Obrigado, Paulo. Eu agradeço também a oportunidade e fico à disposição de todos, seja pelo nosso site, o www.doutorformen.com.br, ou através também dos nossos e-mails de atendimento, @doutorformen.com.br. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo Papo de Negócios e Franquia, na próxima terça-feira. Grande abraço.